Olá, amigos. Olá, irmãos. Eu vou falar sobre Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 23, sobre os astrônomos do Oriente, anteriormente chamados de magos. Hoje, mago seria alguém que cuida de coisas ocultas, bruxaria, entre outras coisas. Então, a palavra mais adequada para os magos do Oriente hoje seria astrônomos. E esses astrônomos cuidavam de ganhar dinheiro fazendo previsões pela astronomia para reis, né? E como Jesus foi perguntado, fazendo uma parte aqui, como Jesus foi perguntado pelos seus discípulos por que falava em parábolas, Jesus respondeu o seguinte, que a vós outros é dado conhecimento, porém a eles não foi dado conhecimento. Então, conhecendo os símbolos e tendo discernimento de espírito e se integrando totalmente na palavra de Deus, nós vamos ver o que está escrito nas entrelinhas. E por isso eu vou falar sobre os astrônomos do Oriente, também conhecidos como reis magos. Bom, Jesus nasceu em Belém, uma cidade bonita, próspera. Foi criado em Nazaré, um lugar de passagem para outras cidades, onde passavam muitos mercadores desonestos, gente de pouca índole, pessoas da pior qualidade. Filipe, quando encontra o Messias, e depois encontrando Natanael, disse o seguinte: Natanael, eu achei o Messias. Natanael pergunta: de onde ele vem? Ele vem de Nazaré. Então, Natanael retruca a Filipe dizendo o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Bem, enfim. Então, nós, a princípio, já começamos a entender que Nazaré era um lugar muito ruim, que Jesus morou num lugar ruim, como se fosse um, um lugar onde pessoas segregadas se aglomeravam, e Jesus perguntado, né, sobre por que ele andava com os pecadores, ele disse: quem precisa de médico são os doentes, pessoas sãs não precisam de médico. Ele está se referindo aos sacerdotes que eram sãos e viviam da palavra de Deus, então não tinham doença espiritual, mas aquelas pessoas ali tinham. E Jesus veio para modificar o meio e não para ser um produto do meio. Mas, enfim, todas essas histórias vão estar descritas nos três símbolos que Jesus ganhou: ouro, incenso e mirra. Então vamos direto ao assunto, né? A partir de agora. Vendo os astrônomos do Oriente a estrela que os conduziu até onde Jesus havia nascido, eles deram ouro, incenso e mirra. Se for pensar humanamente, podemos entender uma coisa: esses magos não eram pessoas inteligentes, porque se Maria vai montada num burro, andando pelo deserto, de José puxando o burro, por que não deram, em vez de dar três presentes muito caros, por que não deram um burro que era mais barato? E sendo o burro mais barato, eles economizariam os seus proventos e atenderiam uma necessidade intrínseca para José, que seria também andar num burro em vez de andar pelo deserto. Porém, isso é um pensamento humano. Mas qual é a grande questão? Essa notícia que o Messias havia chegado, havia nascido, era extremamente necessário que corresse o mundo. E como Herodes tentava matar Jesus porque ouviu falar sobre o nascimento do Messias, inclusive inquiriu os astrônomos do Oriente, pedindo que, quando eles achassem, voltassem por aquele caminho e falassem com ele onde é que ele estava, mas, claro, com a intenção de matá-lo, e os magos mudaram. Magos, astrônomos, mudaram o seu caminho para não ter que revelar onde Jesus estava, onde Jesus nasceu.
aconteceu o seguinte: essa notícia era necessário chegar. Como vai chegar? Mensageiro, se fosse capturado, certamente seria torturado e teria que abrir o bico, teria que abrir a boca e denunciar. Então, considerando isso, até o próprio Herodes poderia ser um veículo de informação sem que ele soubesse que ele estava sendo usado como um veículo de informação. Vou dar um exemplo. Ele poderia muito bem dizer assim: nasceu um menino em Belém que ganhou ouro, incenso e mirra. Agora vê que despropósito, como é que pode uma coisa dessa? E eles tão pobres, ganhando presentes caros. Eu não sei o que esses astrônomos do Oriente têm na cabeça. Isso é só um exemplo, tá? Então, considerando essa questão, essa mensagem seria passada. Porque, como Jesus disse, a vós, outros, é dado conhecimento, e a eles não. O conhecimento que ele se refere é o conhecimento pela sabedoria de espírito, que vem pelo Espírito Santo, né? Que vem pelo Espírito Santo. Então, tendo Jesus ganhou ouro, incenso e mirra, o que quer dizer isso? Essa mensagem chegaria para todos aqueles que tivessem discernimento de espírito em várias cidades e até em lugares longínquos, e eles discerniriam e diriam: esse é o Messias por causa disso, e é por causa disso que eu vou falar que ele é o Messias. Ele ganhou ouro, o ouro não é corrosivo, né? E o ouro, para ser bem apurado, ele tem que passar 7 vezes no fogo e ser provado. Jesus foi provado, e o ouro mostra um eterno, né, sob o comando da terra. Mostra que Jesus teria e tem o reinado eterno, que nada pode corroer o reinado dele, nem a acidez vinda nos ventos com sal dos mares, nem oxidação pela umidade ou qualquer outro elemento. Então, o ouro representa o reinado duradouro e eterno de Jesus. Né? Inclusive, podemos ressaltar também que os reis usam ouro para fazer sua própria coroa. Então, o ouro representa o reinado eterno de Jesus, provado de muitas maneiras, né? Por aflição, né? Provação, entre outras coisas. Jesus também ganhou mirra. A mirra, para quem a pega, não tem assim vamos dizer, uma aparência que seja atrativa. Não tinha parecer nem formosura, como diz Isaías, que Jesus não tinha parecer nem formosura quando ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor. Não tinha parecer nem formosura. Isaías 53. Mas vamos ao assunto, voltemos ao assunto. A mirra é um matinho assim meio sem graça, que acontece o seguinte: ela sendo sovada, esfregada, moída, exala um perfume inconfundível. E foi isso que aconteceu com Jesus. Então, se ele ganhou aquele presente dos astrônomos do Oriente, já nas terras longínquas, quem tinha discernimento de espírito já saberia que aquele era o Messias que reinaria para sempre. Porém, antes que o reinado dele se consumasse, como se consumou, e o Espírito dele está sobre nós, está em nós, porque ele mesmo disse: não temais o mundo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e estarei convosco até a consumação dos séculos. Como ele estará conosco? Ele estará conosco e está conosco pelo seu Santo Espírito, que antes que perguntemos sobre alguma situação, o nosso Espírito discerne e nos dá sabedoria para resolver ou se afastar de determinadas situações e de determinados engoldos e enganos impetrados pelo inimigo das nossas almas. Então, a mirra, sendo sovada, moída, ela exala um perfume inconfundível. Então, Jesus, como ovelha muda, iria ser sacrificado e apanhar muito, né? Mas ia exalar um perfume inconfundível que se espalharia sobre toda a terra, como se espalhou,
que é a agradabilidade da palavra e dos ensinamentos do nosso Messias. E ganhando também o incenso, para que a fumaça do incenso perfume todo o ambiente, é necessário que seu corpo físico seja queimado para ser extinto. Para que o Espírito de Jesus se espalhasse sobre a face das águas, ou também em outra frase, podemos dizer, que espalhasse sobre toda a terra, sobre os homens, né? Era necessário que Jesus fosse fisicamente sacrificado para que seu espírito subisse aos céus, né? Como oferta suave ao Senhor. O incenso sacrificado, queimado, o seu corpo físico é extinguido. Porém, a sua fumaça, que carrega a essência, sobe aos céus, como Jesus, sacrificado, subiu morto, sacrificado e morto, subiu seu espírito, subiu aos céus como oferta suave ao Senhor, e logo nessa ascensão, por ocasião dessa ascensão, o Espírito de Deus se fez ver no céu como línguas de fogo, e o Espírito desceu sobre toda a carne. E nesse momento, qual é a grande importância de todas essas coisas? Primeiro, divulgar a notícia do Messias sem que ele fosse perseguido e sem que algumas pessoas pudessem entender o que quer dizer aquilo. Como, por exemplo, nós falamos às vezes para nossa esposa, para nossa amiga, seja lá quem for, olha, pega aquele elemento lá naquela gaveta que está no guarda-roupa e a gaveta está em tal lugar, você entrega esse elemento àquela pessoa que nos procurou aquele dia e estará tudo certo. Bom, eu ouvi falar que era para pegar, todos nós ouvimos a pessoa falar que era para pegar um elemento dentro de uma gaveta e entregar para uma pessoa que eu já sabia quem era. Primeiro, eu não sei que elemento é esse, segundo, eu não sei quem são essas pessoas, mas eu ouvi falar. Da mesma forma, eles ouviam falar que Jesus ganhou ouro, incenso e mirra. Eles sabiam que Jesus era uma pessoa e ganhou ouro, incenso e mirra, mas não sabiam o que quer dizer isso. Mas os magos, os sábios, também chamados de sábios, os astrônomos do Oriente, chamados de sábios, porque eles detinham conhecimento de uma ciência que a maioria dos povos não conheciam. Então, eles sabiam o que significaria esses elementos dados como presente para todas aquelas pessoas que estavam sobre a face da terra e tinham discernimento de espírito por serem profetas e poderiam escutar, discernir e divulgar o nascimento do Messias. Então, é desta forma que Jesus ganhou ouro, incenso e mirra. Recapitulando, ouro, reinado eterno. Mirra, Jesus apanharia muito, seria sovado. A mirra, sendo sovada e moída, como foi Jesus, né? Exala um perfume inconfundível, como Jesus, com seus ensinamentos, né? Exalou um conhecimento inconfundível, né? Que não pode ser misturado nem pensado em termos de interpretação. Quando a pessoa não conhece o que está escrito nas entrelinhas da Bíblia, ou a ele, como Jesus disse, a eles não foi dado o conhecimento, né? Então, como algumas pessoas não têm esse conhecimento, que eu vos passo agora, eles dizem, a Bíblia é uma questão de interpretação. A Bíblia, desde o princípio do livro de Gênesis até a última página de Apocalipse, não tem interpretação. Não tem interpretação. Qualquer interpretação é vaga, vulgar e leviana. Quando a pessoa usa essa questão, essa frase, a Bíblia é uma questão de interpretação, na verdade, ela está repetindo o que o diabo já colocou na boca de muita gente para desqualificar e descaracterizar a verdade de Deus. Aí, a Bíblia, não tendo interpretação, ela tem revelação. É um livro de revelação, como foi dito por Jesus a seus discípulos. A vós é dado o conhecimento, né? A eles, não. Então, esse é o conhecimento. Jesus ganhou ouro, incenso e mirra, teve ascensão aos céus, o Espírito de Deus desceu sobre toda a carne. Qual é a grande influência nisso para os nossos dias? Porque antes
da vinda de Jesus, o diabo tinha hegemonia sobre uma boa parte da humanidade. Por quê? Ele podia entrar e sair de quem ele bem entendesse, porque ele tem poder o suficiente para isso, ou tinha. Agora não tem mais. Acabou, a partir do advento da crucificação, acabou a hegemonia do diabo sobre os homens. Ele tinha hegemonia para entrar e sair de quem ele bem entendesse, exceto dos profetas e dos sacerdotes que eram cheios dos Espíritos de Deus. Com relação às outras pessoas, eles entravam e saíam de quem ele bem entendesse. Tanto que quando os apóstolos foram expulsar um demônio de uma pessoa e não conseguiram, eles falaram, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Mas por que jejum? Porque Jesus é o pão do céu. E eles não precisavam jejuar porque o pão estava com eles. Então, só que eles não tiveram fé o suficiente. Mas quando viesse o Espírito Santo de Jesus tivesse ascensão, já não precisaria mais jejuar, porque o Espírito de Deus está em nós. Como nós vamos jejuar se o noivo já está em nós? Então, o noivo já estava ali com eles. Então, o noivo estando em nós, que é o Espírito Santo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, o espírito maligno não pode entrar em nós. Pode nos influenciar ou nos atrair pela concupiscência. Então, entendamos isso. O sacrifício de Jesus nos deu vida e vida em abundância. Podemos ir para qualquer lado sem ser atormentado pelo maligno. Isso quer dizer vida e vida em abundância. Posso sair de manhã, de tarde, de noite, posso ir na casa de amigos, na casa de quem eu bem entender, e não serei atormentado. Porém, o diabo não é burro, ele criou muitos artifícios para tentar entrar na vida do homem, como mensagens subliminares pela música. Vou dar só um pouco de exemplo e encerrar por aqui, para não ficar longo demais. Por exemplo, subo nesse palco minha alma, cheira talco feito bumbum de bebê, venho para a testa assim que muitos têm na testa o Deus Sol como sinal. O Deus Sol é o símbolo do diabo. O primeiro Sol se refere ao próprio Satanás. Ele é conhecido também como 666, mas esse 66 é apenas para identificar quem era o querubim encarnado ou em quem ele estava encarnado. Que se escrever o nome do sexto rei em latim e transformar em algarismo romano, vai dar o 666. E no livro de Apocalipse, isso está no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse também fala que no fim dos tempos se levantará o oitavo, o rei, o filho da perdição. Se não tivesse o 666, como nós saberíamos quem é a perdição? Saberíamos quem é o filho da perdição, mas quem é a perdição? A perdição está descrita no livro de Apocalipse, quando diz: o número da besta é número de homem, quem tem sabedoria calcule qual é o número, porque o número é 666. Para transformar o nome de um homem em número, é necessário que se use um idioma alfanumérico. O idioma alfanumérico é a língua oficial do Vaticano, que é o latim. Então, escrevendo o nome de João Paulo II e Ioannis Pavilov II em latim e transformando em algarismo romano, dá o 666. Ele é o primeiro sol. O segundo sol é o Papa Francisco, que é o filho da perdição, né? Que inclusive foi o único país da América do Sul que lavou as mãos como Pôncio Pilatos fez, na questão da acusação de Jesus, e a Argentina lavou as mãos, na ocasião, no dia 5 de maio de 1948, não querendo abençoar o povo judeu, como disse Abraão: quem te abençoar, eu abençoo; quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Na bandeira da Argentina tem um sol. Isso é relevante para mostrar o que diz Deus a Ezequiel, quando fala: os anciãos de Israel levantaram a minha ira, porque estão de costas para o meu templo, olhando para o norte, adorando o Deus Sol. Porque o Deus Sol é o diabo do mitraísmo. E o sacerdote de Dagon, o sacerdote do diabo, usava um chapéu chamado mitra, como usa os papas. Porque isso aí foi um secretismo religioso que o imperador Constantino fez com uma das 7 igrejas da Ásia, transformando ela em igreja católica no ano 303 depois de Cristo, e sacramentando essa igreja católica apostólica romana como religião oficial do reinado dele no ano 13, mais ou menos 310 a 313 depois de Cristo,
no Concílio de Nicéia. Bom, amigos, até breve. Está aí descrito os elementos os quais Jesus foi presenteado.